Olá, meus irmãos e irmãs da espiritualidade. Meu nome é Paulo Bonfim, para quem ainda não me conhece, e esse é um vídeo no nosso canal da Sociedade Espírita Espiritualidade. Esse é o programa Inspiração Dominical que eu apresento todos os domingos às 8 da manhã, só que geralmente eu apresento ao vivo, mas esse, como eu tive um compromisso, eu deixei o programa gravado, mas não tem problema, porque eu te garanto que a energia vai ser a mesma. Vamos lá começar então, como a gente sempre começa, fazendo a nossa oração. E para a gente começar a orar, a gente tem que se colocar num estado de oração. E esse estado é o quê? É um estado em que a gente vai se comunicar com Deus, que a gente vai se comunicar com a espiritualidade maior. E para isso, nada mais justo que a gente esteja no clima, que a gente esteja no mesmo padrão vibratório, na mesma mentalidade, para poder se conectar com essa espiritualidade. Tá ok? Oração é muito mais do que repetir algumas palavras, do que falar a esmo, do que colocar uma fórmula mágica. Oração é conectar o coração com a espiritualidade maior. Eu costumo pedindo para você fechar os olhos, se possível, sentar bem confortavelmente, se possível, respirar tranquilamente, que é através da sua respiração que começa a sua calma. Tem muita gente que nem percebe que está respirando pouco, ou está respirando muito acelerado, muito esbaforido. E agora eu quero que você, junto comigo, respire mais calmamente. Inspira e expira pela boca. Inspira devagar. Expira pela boca mais uma vez. Isso, se acalma. Se tranquiliza. Eu sei que você vai ouvir barulhos aqui do meu lado do vídeo e não tem problema. E você vai ouvir barulhos do seu lado do vídeo e não tem problema. Porque o importante é você cada vez mais se concentrar na minha voz, cada vez mais perceber o seu corpo, cada vez mais cessar as vozes da sua cabeça que estão falando de preocupações e problemas e medos e angústias e se concentrar na sua respiração, no momento de agora. Isso. Tudo vai ser resolvido no seu momento, mas nesse momento o que você pode fazer é se abrir para receber, se abrir para compartilhar. Então, cada minuto, cada segundo que passa, você vai ficando mais calmo. Cada instante que passa, você fica mais tranquilo. Cada vez mais você se acalma e se sintoniza com a espiritualidade presente. Porque Jesus disse que onde houvessem 2 ou mais em seu nome, lá Ele também estaria. E saiba que Ele está aqui, então, comigo e com você. E com quem mais estiver assistindo esse vídeo nesse momento. Juntos, então, dos nossos anjos da guarda, da espiritualidade que dirige esse trabalho, do nosso próprio Mestre Jesus, levar o pensamento a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, e pensando em cada palavra, cada frase que vamos proferir, no seu sentido profundo, naquilo que ela de verdade representa e não somente como uma fórmula, mas pensar no seu maior significado, vamos juntos recitando a prece que Jesus nos ensinou, a oração dominical. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em novas, velhas ou qualquer outra tentação. E ajuda-nos, livrando-nos de todo o mal, do corpo e da alma. Que assim seja,
Graças a Deus, graças a Jesus. Gente, oração é uma coisa muito importante, né? Domingo de manhã, talvez você esteja acordando para assistir esse vídeo, e aí já é a sua primeira oração ou a segunda, e talvez, né, você não está assistindo quando ele está estreando, mas está assistindo depois. O importante é que fazer essa oração para transformar isso aqui no seu momento de conexão com Deus. Vamos lá, turma, vamos falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje é pequenas mudanças nos levam longe. Que é interessante, né? A gente vive num mundo que está com pressa, as pessoas estão com pressa, as coisas estão acontecendo muito rapidamente, né? Hoje esse vídeo está sendo lançado em julho de 2021, nós estamos aí passando por uma pandemia terrível que mudou drasticamente o mundo, ceifou muitas vidas, mudou muitos cenários, acabou com empresas, acabou com muito emprego, mudou a situação de vida de muita gente de forma radical. Aí veio o palestrante falar para você, vamos falar sobre pequenas mudanças. Como assim, Paulo, pequenas mudanças, quando tá tudo mudado, tudo muito louco, tudo bagunçado nessa vida, tá tudo atrapalhado com tudo que está acontecendo, não é? Esse palestrante está de brincadeira? Não, não tô, gente. Não tô de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente tem que entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que é esse momento que a gente está vivendo. A gente fala sobre crise, essa é a palavra para identificar. Estamos vivendo numa crise sanitária, uma crise de saúde, que levou a uma crise econômica, crise. Mas olha que interessante, né? Tem um professor meu, Roberto Chinechi, que ele fala que a crise é um problema que vem acontecendo há muito tempo e que a gente não trata. Mas Paulo, como que a gente podia tratar isso? Como que podia ser evitado isso? Como que alguém podia prever isso? Podia ser evitado de muitas formas. Podia ser evitado de muitas formas. Podia ser contido de muitas formas, né? Existir uma pandemia não é uma novidade. Muitos especialistas já falam que isso era uma coisa que poderia acontecer. O que não aconteceu foi uma tomada de ação por parte das pessoas responsáveis de uma forma mais ativa. Deixa eu contar uma coisa. Aqui no Brasil, devido a gente viver num país mais tropical, apesar de ter sim regiões que são mais frias, no geral nosso país é mais quente. Nós não temos muito isso em escritórios, carpetes, essas coisas. Mas eu trabalhei em 2001, eu trabalhei na Inglaterra. Eu trabalhava num prédio que era do governo. E eles tinham lá toda sexta-feira, à 1h30 da tarde, tinha um sistema de áudio em todos os andares, no prédio inteiro, e eles avisavam assim, por volta de 1h30, olha, daqui a 5 minutos nós vamos tocar o alarme de incêndio para fazer um teste. Isso é um teste, vamos tocar o alarme de incêndio como um teste para ver se eles estão funcionando. E os responsáveis da brigada de incêndio de cada setor, se o seu alarme não tocar, nos avise o responsável. Dali a pouco tocava o alarme. Então, toda semana eles conferiam se o alarme de incêndio estava funcionando. Por quê? Porque caso houvesse um incêndio e o alarme não soasse, não tocasse em uma área, aquelas pessoas poderiam estar em risco de vida, né? Poderia acontecer alguma coisa mais grave. Então eles se certificavam. Era um pouco trabalhoso isso? Sim. Era repetitivo? Era uma coisa semanal, não era todo dia, toda hora, mas sim, era meio repetitivo. Era necessário? Sim, muito. E alguma vez teve algum incêndio, alguma coisa? Não, mas que bom que não teve, mas de ver que estavam preocupados com aquilo, eu sabia que as pessoas estavam cuidando do que era importante.
Paulo, o que que isso tem a ver com mudança? Tem a ver com a gente entender um outro conceito que diz assim: o sucesso não se constrói da noite para o dia, o fracasso também não. Ninguém fica gordo, obeso da noite para o dia, ninguém fica com câncer da noite para o dia, ninguém fica com uma doença da noite para o dia. Tudo isso são coisas que levam um tempo para ser produzidas. Da mesma forma, uma pessoa que tem uma saúde de ferro, um corpo bem tratado, uma cabeça, né, uma pessoa inteligente, tudo isso é construído. E não é construído da noite para o dia. Isso leva tempo. Leva tempo. O sucesso e o fracasso levam tempo para ser construídos. E quando eu estou falando de sucesso e fracasso, não estou falando sobre ter dinheiro e fama. Eu estou dizendo sobre saúde, bem-estar, felicidade, aquilo que você considera a sua felicidade. Né? Então a gente pode talvez traduzir a palavra sucesso e insucesso em felicidade e infelicidade. A felicidade não se constrói da noite para o dia e a infelicidade também não. São as pequenas ações que nós vamos fazendo que vão se acumulando. E por que a gente tem uma tendência a fazer certas coisas que nos prejudicam, certas coisas que nos machucam as pessoas que a gente ama de forma repetida? Qual a causa disso? Da gente reagir de certa forma, a gente sempre da mesma forma, etc, etc. Talvez vai falar assim, Paulo, é educação, é criação, é isso, aquilo. Tem sentido, você aprendeu ali e tal, não sei o quê, mas eu sempre, quando alguém me fala assim, eu puxei para o meu pai, eu puxei para minha mãe, eu sou assim porque eu tive um professor que me falou isso e eu fiquei assim, eu digo ok, né? Principalmente quando as pessoas falam assim, é que meu pai era grosso, então eu sou grosso, minha mãe era desleixada, então eu sou desleixado. Eu procuro lembrar as pessoas o seguinte: quantas coisas o seu pai te falou para você fazer e você não fez? E quantas coisas seu pai te falou para não fazer e você fez? Vou perguntar de novo. Quantas coisas o seu pai falou para você não fazer e você fez? E quantas coisas o seu pai te falou para você fazer e você não fez? Por que certas coisas você fez e certas coisas você não fez? O que é esse lance de puxar para o pai, puxar para a mãe, puxar para o tio, para a tia? No Espiritismo, como nós acreditamos em pluralidade de encarnações, nós acreditamos que nós não somos, filhos dos nossos pais, nós estamos filhos dos nossos pais, mas somos todos filhos de Deus, criados por Deus, criaturas, que saíram da divindade, indivíduos, cada um indivíduo. Se eu sou um indivíduo e outro indivíduo e eu não herdo do meu pai a alma, eu não herdo o meu caráter, etc., do meu pai biológico, da minha mãe biológica, então por que a gente tem coisas parecidas? Aí tem um negócio chamado afinidade. Afinidade, né? Não é à toa que nós nascemos na família que nascemos, com os irmãos que tivemos, no país que, na cidade, no bairro, no estado, no país que nós nascemos, na época em que nascemos. Não, isso tem a ver com a nossa missão, etc, etc, mas tem a ver com a nossa afinidade. A gente vê em muitas pessoas atitudes que nós temos, mas não é porque nós puxamos, é porque nós somos parecidos. Entende? E isso define, marca a gente, como eu estava falando, por que a gente repete as coisas, por que a gente faz as coisas do mesmo jeito. Então, tem uma parte que é educação, sim, mas tem uma parte dessa parte da educação que é interessante a gente saber, que é aquilo que a gente incorpora, a gente bota dentro da gente, né? Eu tô falando isso por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim, mas
Não é o certo reagir desse jeito? Mas não tem que ficar bravo com uma situação dessa? Não tem que ficar triste com não tem que ficar revoltado com uma situação dessa? Você, sim. Outra pessoa, provavelmente não. Como assim, Paulo? Todo mundo fica? Todo mundo é muita gente. Todo mundo é muita gente. A gente olha as pessoas que reagem igual e pensa que essas pessoas são todo mundo, não são, né? O casamento me fez um bem enorme. O casamento me fez um não, né? O casamento me fez vários bens enormes e um deles foi perceber o seguinte: na minha cultura familiar, nós brigamos, gritamos uns com os outros. É normal, ou era normal na nossa família, a gente gritar, brigar, discutir, falar horrores uns para os outros e dali a pouco a gente se desculpava e tá tudo bem, passou. A minha esposa não tinha isso na família dela. Esse tipo de coisa bruta, ríspida, áspera demais. E da mesma forma também não tinha perdoar rápido. Então era complicado, porque eu esperava, acabei de te falar um monte de horror, mas tudo bem porque, né, já acabou a discussão, você vai me perdoar, né? Não. Como assim? Não, não. E ela passava alguns dias muito chateada comigo e eu inconformado. Como assim? Poxa. Mas o normal é brigar e o normal é perdoar depois, certo? Na minha casa era. Na minha casa era. E aí eu fui entender que existem culturas familiares que determinam certas coisas, que o nosso jeito de reagir tem a ver com um tanto dessa cultura, tem a ver com a bagagem que nós carregamos espiritualmente, tem a ver com a cultura que nós desenvolvemos e a educação nos nossos lares e essa mistura que a gente vai crescendo e aprendendo. Não é uma coisa física, fixa e estática. É algo que transita, mas quando muda? Quando muda? Quando acontece a mudança? Em que momento vai acontecer essa mudança? Essa mudança vai acontecer a partir do momento que a gente permite mudar. A mudança acontece a partir do momento que a gente permite mudar e a gente persiste na mudança. Olha, vou falar de novo. A mudança acontece quando a gente se permite mudar e quando a gente persiste na mudança. Por quê? Porque é muito fácil a gente voltar para onde a gente estava, que dá a impressão para muita gente de retrocesso. E não é retrocesso, é o lugar de verdade que a gente está. Quando a gente resolve, vou parar de comer açúcar, a gente come muito açúcar, bota um monte de açúcar no café, ali, aqui, vou parar de comer açúcar. Você fica uma semana, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, botou açúcar na boca, estaca zero. Paulo, mas eu tinha passado por isso. Não. Não passou. As brigas que você tem com o marido, com a esposa, com os filhos. Não, agora eu vou ficar mais calmo, vou ficar mais tranquilo. Acontece uma situação, bum. Ah, não, segurei uma, duas, três, bum. Por quê? Porque a gente acha que a gente vai mudar radicalmente, vai ser da noite para o dia, vou cortar o açúcar ao zero, vou cortar o cigarro ao zero, vou cortar a traição ao zero, vou cortar tudo, vou mudar, não vou olhar mais para o lado, não vou mais não sei o que, não sei o que lá. E não é isso. Não é isso. É a gente se comprometer com cada dia. Como disse Jesus, a cada dia o seu mal. A gente cria muita expectativa sobre tudo que vai acontecer quando o que a gente tem que lidar é o que está acontecendo. Paulo, então, não tem que ter planejamento, etc, etc. Isso são duas coisas diferentes. Planejar é uma coisa, você planeja.
Só que quando você chega para executar, você tem que ver se seu plano está válido para você poder executar. E esse é o presente. Por exemplo, eu planejo sair daqui de casa e atravessar a ponte ali da Avon, a ponte que tem aqui, para ir até a casa da minha mãe. Se eu vou andando daqui lá e a ponte caiu e eu sigo reto porque eu tenho um plano, eu vou morrer. É isso. Então eu tenho que olhar se meu plano está válido. A mesma coisa no dia a dia. Eu tenho que olhar se o dia a dia está válido. Ah, Paulo, então quer dizer que eu tenho que mudar meus objetivos? Não, a gente tem que mudar os nossos planos. Os objetivos permanecem. A gente tem que ser apaixonado não pelo plano, mas por planejar. Saber que a vida é um constante planejamento. Cada dia é um planejar, cada situação é um planejar e a gente tem que aprender a planejar cada vez mais rápido e se adaptar para manter. Puxa vida, falei que ia cortar açúcar, acordei de manhã e olha lá, eu não gosto de tomar café sem açúcar, então eu vou botar açúcar. Toma chá. Nossa, falei que não ia brigar e eu vi que minha filha derrubou um negócio ali. Eu vou ter que ir lá e vou brigar. Pede para sua mulher falar com a sua filha. Ah, o cachorro quebrou um negócio que eu gosto e eu sei que eu vou bater no cachorro. Pede para sua filha falar com o cachorro e limpar lá o negócio. Vai dando um jeito, vai dando uma volta, até você... Não é uma questão de, Paulo, então tem que fugir do lance. Não, não é fugir, mas é dar um jeito de se manter enquanto você ainda não consegue encarar certas coisas. Se você ficar muito nervoso com a situação, vê, uma coisa que a gente precisa entender, tá? Os sentimentos não são os vilões da história, tá? Não são os vilões da história, não é o que a gente sente, é o que a gente faz com esse sentimento, que muitas vezes é complicado, tá? Eu posso ficar nervoso, eu posso ficar... Agora, eu tenho que ver se a minha reação é adequada ao momento. E para essa reação mudar, eu preciso de um tempo de ponderação para quando acontece uma situação. Eu preciso ponderar, eu preciso pensar, eu preciso refletir. Sabe aquela velha história do conta até 10, conta até 20, conta até 100? É isso. Sabe aquela frasezinha quando alguém te pergunta um negócio que te coloca na parede, você se sente encurralado, que você sente que você falar alguma coisa vai complicar, etc, etc? Você pode responder com a resposta de segurança tradicional. Eu não posso te responder isso agora. Eu não sei isso agora. Eu vou te responder depois. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu vou falar com você depois. E você se acalma. Você pensa melhor sobre o assunto. Você pondera. A pessoa te manda um e-mail, te manda um texto, te manda um áudio que te deixa triste, chateado, nervoso, angustiado, etc, etc. Respira. Espera aí, deixa eu dar um tempinho, deixa eu ir tomar uma água, deixa eu voltar. Agora deixa eu ouvir de novo, deixa eu ver de novo. E às vezes você vai ver que você não leu alguma palavra, você fez alguma coisa de outro jeito e você vê que tudo aquilo que você estava sentindo às vezes não se justifica. Às vezes vai se justificar e aí você vai ter que tomar uma ação, mas aí você vai ter tempo de pensar melhor sobre a sua ação. Por que eu falei que são as pequenas mudanças que geram grandes resultados lá na frente? Porque os resultados grandes vão vir lá na frente, fruto desse juros composto, que são cada pequena ação, e é cada briga que a gente evita, cada discussão desnecessária que a gente evita, cada choro desnecessário, cada falta de ação na hora que a gente precisa agir, que a gente, falta de ação na hora que a gente precisa agir. Aliás, vamos lá.
Cada vez que eu não ajo quando eu não devo agir e cada vez que eu ajo quando eu devo agir, eu estou trabalhando para minha melhora. Se antes eu não agia quando acontecia alguma coisa brusca, eu começo a agir. Se antes eu agia quando eu não devia agir e hoje eu consigo ficar parado dar um tempo, melhorou o negócio. São pequenas ações, pequenas coisas. É o bom dia que você dá para os filhos, para a esposa, para o marido, para o motorista do ônibus, para o pessoal na estação de trem, para o motorista do Uber, para a recepcionista, para o lixeiro, para o porteiro, para o varredor, para o faxineiro, para a faxineira, para a secretária, para o chefe, para o policial, para os vizinhos, para o pessoal na academia. É abrir uma porta, é parar um pouquinho, é fazer uma oração no meio do dia. E o meio do dia que eu falo é qualquer meio do dia em que você estiver precisando fazer uma oração. E não é fazer isso uma vez por semana, não é para fazer isso várias vezes, uma vez por mês, é para fazer isso todo dia, um pouquinho todo dia, um pouquinho cada dia, só por hoje. Só por hoje eu vou ser respeitoso, só por hoje eu não vou brigar, só por hoje eu vou ouvir, só por hoje eu vou perdoar. Paulo, isso é conversa de alcoólatras anônimos? Tem uma sabedoria enorme nisso. Só por hoje, o que eu posso fazer só por hoje que vai tornar meu dia melhor? O que eu posso fazer só por hoje? E amanhã você se pergunta a mesma coisa? E amanhã, e depois de amanhã, e cada um desses dias você se pergunta: o que eu posso hoje fazer de diferente para melhorar o meu dia? E vai e faz. O que eu fiz ontem que foi tão bom que eu posso fazer de novo hoje? Posso continuar dando um bom dia? Posso continuar sendo educado? Posso continuar... Quer conquistar teu marido? Todo dia conquista ele um pouquinho. Quer conquistar tua esposa? Todo dia conquista ela um pouquinho. Quer que seus filhos se aproximem? Ouve mais eles cada dia um pouquinho. Quer conquistar os teus pais? Presta atenção no que eles estão te falando cada dia mais um pouquinho. Vê o que está acontecendo ao teu redor. Vai além do que os outros esperam de você e vai além do que você espera dos outros, mas vê a situação que está acontecendo, o que o momento pede, o que o momento precisa. E se mantém firme nas tuas convicções. Não fica mais olhando tanto para o passado, para ficar justificando o que você é hoje. O que você é hoje é fruto do que você foi, do que você plantou. A gente está colhendo hoje o que a gente plantou lá atrás. A gente hoje está plantando o que a gente vai colher amanhã. Então presta atenção nas suas escolhas. Presta atenção nas tuas palavras. Vê o solo, vê o que está acontecendo na tua frente. Quando eu falo solo, é ver a situação, o momento, o lugar que você está. Tua casa está uma bagunça? Varre, limpa. As coisas estão quebradas? Conserta. Tem alguém bravo com você? Pede desculpas e para de fazer o que você está fazendo, que está deixando as pessoas bravas. As pessoas estão se afastando de você, pede desculpas e para de fazer o que está fazendo as pessoas se afastarem de você. Ah, Paulo, mas é que agora eu estou numa vida que está numa outra pegada, tal, não sei o quê. Tá ok, então se as pessoas que só te puxam para baixo estão se afastando, ótimo. Mas se você está afastando todo mundo da tua vida, toma um pouco de cuidado. Toma um pouco de cuidado. Presta atenção. Às vezes, ouve um pouquinho para ver se realmente é isso que está acontecendo. Tá ok?
Eu queria contar uma história breve de que a mudança é possível. Meu pai mostrou para mim que a mudança é possível, né? E o amor ajuda a gente a mudar. Quando a gente encontra as pessoas que a gente ama, e essa pessoa que a gente ama pode ser inclusive nós mesmos. Aliás, é ótimo quando é. E é melhor ainda quando a gente ama mais pessoas, porque aí o motivo é maior para a gente fazer uma mudança. Então olha ao teu redor, as pessoas que você ama, que você preza, que você respeita, que você quer bem, e se esforça para ser hoje um pouquinho melhor, para vocês viverem a vida melhor que vocês merecem ter. Tá ok? Essa era a mensagem de domingo, de inspiração. Espero que o teu domingo seja maravilhoso, inspirado e abençoado. E a gente, se Deus permitir, se vê na semana que vem. Um beijo, um abraço, fica com Deus, tudo de bom.